Olá, é uma alegria poder encontrar você outra vez para mais uma aula do curso de pregação. Essa é a aula número 6. Lembrando primeiramente um pouquinho da última aula. Lembra que eu falei para você que o sermão possui 3 partes. Lembra quais são? A primeira parte, na hora de falar, é a introdução, a segunda a argumentação e a terceira é a conclusão. Na última aula aprendemos sobre a introdução, o que é, para que serve, como se faz e também como não se faz. Na aula de hoje vamos aprender sobre a argumentação. A argumentação é a mensagem propriamente dita. É a parte mais extensa do sermão. Embora na hora de expor a mensagem, a argumentação seja precedida pela introdução, na hora de preparar o sermão, depois de definido o que pregar, ela é a primeira parte a ser preparada. E esse preparo começa pelo esboço. O que é um esboço? O esboço tem sido comparado a um esqueleto. O esqueleto do sermão, pois dá sustentação às diferentes partes que o compõem. Ele consiste de alguns tópicos, geralmente 2, 3 ou 4, raramente 5, mais salientes e abrangentes, que são as divisões, e de outros menos importantes, mas necessários, aos quais denominamos de subdivisões. Portanto, o esboço tem divisões e subdivisões. Para um melhor entendimento, vamos usar outra ilustração. Imagine que uma senhora possui uma cômoda com 3 gavetas e que a usa para guardar os tecidos de sua casa. Ela decidiu dispô-los da seguinte maneira. Na primeira gaveta, ela colocou tecidos de cama, os vários tipos de lençóis e fronhas também. Na segunda gaveta, tecidos de mesa. São as toalhas para mesas redondas, retangulares, guardanapos também. Na terceira gaveta, tecidos de banho, os vários tipos de toalhas especialmente. Em uma certa tarde, depois de lavar e passar a roupa, ela vai guardá-la no lugar certo. A primeira peça que ela toma é uma toalha de rosto. Em que gaveta ela a guardará? A próxima é uma fronha de travesseiro. Qual é o seu lugar? E os guardanapos? E os lençóis? As toalhas de banho e de mesa? Tudo está bem organizado, de modo que cada tecido tem a sua gaveta certa. Podemos comparar um sermão com uma cômoda, suas divisões com as gavetas que ela possui, e os diferentes materiais de apoio, tais como textos, comentários, citações, ilustrações, com os diferentes tecidos. Esses, por sua vez, são empilhados dentro de uma mesma gaveta. Assim, haverá uma pilha de lençóis de baixo, a outra de lençóis para se cobrir, outra de fronhas. Cada uma dessas pilhas, em nossa comparação, seria uma subdivisão. No sermão, enfim, tudo deve ser feito de tal maneira que cada ideia, cada informação, cada argumento esteja na gaveta certa. Portanto, o sermão é formado por tópicos que podem ser assim classificados. Tópicos primários, chamados de divisões ou gavetas, são as ideias e argumentos mais importantes e abrangentes. Tópicos secundários, chamados de subdivisões, consistem em ideias e informações menores, que estão dentro das divisões ou gavetas. Se for necessário, as subdivisões podem conter ainda divisões menores. Como vimos, todo sermão deve possuir uma estrutura que dê sustentação a todas as suas partes, o que fica evidente no esboço. Alguns esboços admitem apenas divisões, porque são baseados em textos curtos, às vezes um verso apenas, enquanto que outros necessitam de subdivisões e até de outras divisões menores, porque são baseados em textos longos. Observe um exemplo sobre isto, baseado em Lucas 9, 23. Você pode conferir em sua Bíblia. Ali encontramos 3 ideias que são as 3 divisões ou gavetas. Seriam as seguintes. Primeiro, precisamos negar a nós mesmos. Segunda, precisamos tomar nossa cruz. E terceira, precisamos seguir a Jesus. Agora observe um outro exemplo, baseado em um texto maior, mais longo, com divisões, mas também subdivisões. O texto é Efésios 2, versos 1 a 10. Então observe
como está apresentado este esboço. Nós temos aí 3 grandes ideias, né? A primeira delas, primeira divisão ou gaveta, nós chamamos de nossa condição quando distante de Deus. E dentro nós temos aí 3 ideias menores, são as subdivisões, que vão tornar clara a ideia maior. Depois temos a segunda gaveta ou divisão, que chamamos de nossa condição recebe o impacto do amor de Deus. E aí nós temos 5 informações. As primeiras 4 apresentam aspectos do amor de Deus. Amor, misericórdia, graça, bondade, são aspectos do amor, cada um com sua nuance, mas temos a quinta que tudo isso é em Cristo Jesus. E a última gaveta ou divisão, chamamos de nossa condição depois que recebemos o amor de Deus. E aí vem 3 informações muito importantes, que são exatamente opostas às 3 da primeira gaveta. Depois que o pregador realizou sua pesquisa, as informações que foram colhidas precisam ser colocadas numa ordem lógica e psicológica, que facilite tanto a apresentação do sermão quanto a compreensão e aceitação por parte dos ouvintes. Portanto, é necessário determinar as linhas gerais e os pormenores, estabelecer um plano progressivo do conhecido para o desconhecido, do simples para o complexo, do menos importante para o mais importante. É necessário ainda colocar argumentos da razão antes de argumentos para o coração, e também eliminar e simplificar o que for necessário. Ao colocar os tópicos em ordem, podemos seguir um determinado modelo. Na verdade, há 4 modelos principais de arranjo de tópicos e informações. Observe cada um deles. O primeiro chamamos de modelo de tempo. É aquele que deve ser empregado quando se apresenta um tema histórico ou quando há um destaque para a cronologia, ou se quer mostrar como se realiza uma determinada atividade que ocorre em várias etapas consecutivas. Então observe o exemplo que nós estamos dando aqui agora. Nesse exemplo há 3 gavetas ou divisões e chamamos elas assim. Primeira, vejam que é passado. Deus justificou os seus filhos. Segunda é presente. Deus santifica seus filhos. E terceira é futuro. Deus glorificará seus filhos. Então, claramente, esse exemplo está seguindo o modelo de tempo. O segundo tipo de modelo é o modelo de espaço. Ele serve para organizar tópicos que se referem a uma geografia. Veja o exemplo. Nós temos aqui um esboço baseado no ministério de Jesus, em 3 localidades, em 3 geografias. Então, foi colocado assim: primeiro ministério de Jesus em Cafarnaum, segundo ministério de Jesus em Nazaré e terceiro ministério de Jesus em Jerusalém. Agora, quando for comentar, você vai colocar cada ensino de Jesus, cada sermão, cada milagre na gaveta certa. Por exemplo, se você vai contar nesse sermão sobre a cura da sogra de Pedro, você deve colocar em que gaveta? Logicamente que é na primeira, porque foi ali em Cafarnaum que Jesus curou esta mulher. O terceiro tipo de modelo de arranjo de tópicos de informação é o modelo de tema. Esse padrão também é chamado de vale tudo. E é o melhor para se usar em sermões, é o mais usado logicamente. Observe aqui um exemplo. Um sermão baseado na Bíblia e sobre os inimigos do cristão. Na primeira gaveta, nós temos aqui a seguinte ideia: precisamos combater a carne. Você sabe que essa carne não é a carne do açougue, essa carne aqui é a nossa natureza pecaminosa com a qual nós já nascemos e herdamos lá e veio passando de Adão pecador até chegar a nós, não é? Então esse é o nosso inimigo. Nós temos um cavalo de Troia dentro de nós. Temos que combater a nossa carne. Em segundo lugar, precisamos combater o mundo. E em terceiro, precisamos combater a Satanás. Aqui nós temos os nossos 3 grandes inimigos. Agora, nesse caso aqui,
como não segue uma ordem de tempo nem de geografia, você coloca as informações na ordem que você quiser. Você pode trocar aí essas gavetas uma pela outra, mas a dica que eu dou é a seguinte: sempre deixe para o final aquela que você quer mais enfatizar. Nesse exemplo aí, a ênfase vai ser no último inimigo, Satanás. Mas se você quer enfatizar o mundo, por exemplo, deixe o mundo para ser o último, ok? Observe um outro exemplo agora aí, desse tipo de modelo de tema. O assunto nesse exemplo são os dons espirituais. Essa é uma doutrina do Novo Testamento e também da Igreja Adventista. E aqui nós temos um esboço sermão com 3 gavetas. A primeira, o que são os dons. A segunda, sobre quem recebe. E a terceira, como utilizá-los. E eu faço uma pergunta para você. A gente pode mudar a ordem dessas gavetas? A resposta é não. Por quê? Porque não há significado em a gente explicar quem recebe dons e como usar, se primeiro não explicou o que são os dons. Então essa ordem que está aí é perfeita, a lógica não permite que haja alteração nessas informações. O quarto e último modelo de arranjo de tópicos é chamado modelo de solução de problema. Ele raramente é usado em sermões, mas vamos colocar aqui essa informação também, porque pode acontecer em algum caso. Quando se quer propor alguma mudança ou melhoramento de algo, quando se oferece uma ideia nova ou se recomenda um plano de ação, fica bem usar o modelo de solução de problema, o qual deve possuir argumentos bastante claros e uma sequência lógica, contrastando a realidade presente com o que poderá ser. Nesses casos, a argumentação terá apenas 2 divisões. A primeira é sobre o problema e a segunda sobre a solução. Observe o exemplo que apresentamos agora. Um pastor fez uma palestra no sábado à tarde para os pais em sua igreja. Ali havia um problema. Uma igreja com centenas de famílias, mas no último ano 5 moças da igreja casaram, todavia com rapazes não adventistas. E o pastor está preocupado com o assunto, então ele quer fazer uma palestra a esse respeito para os pais. Convocou eles e ele apresentou esse sermão com esse estilo aqui, baseando nesse modelo solução de problema. Ele apresentou primeiro o problema. As moças da igreja estão quase todas casando com jovens não adventistas. E agora dentro as subdivisões vão tornar claro esse assunto. Embora haja muitas moças na igreja, há apenas 2 rapazes. Isto ocorre porque quase todos os meninos abandonam a igreja na adolescência. E o segundo ponto é que não tem havido qualquer tipo de integração entre nossos jovens e os de outras igrejas adventistas do 7º dia. Agora vem a segunda gaveta. A primeira apresentou o problema, a segunda é uma ideia de solução. E ele disse: a liderança da igreja deve se empenhar, juntamente com os pais, para resolver a questão. Primeiro tópico dentro, subdivisão, precisamos incentivar e ajudar os meninos a permanecerem na igreja. Isso pode ser feito com a criação de um clube de desbravadores e de um coral de crianças e outros adolescentes. E o segundo ponto, precisamos promover encontros de integração entre a juventude de nossa igreja com os jovens de outras igrejas adventistas do 7º dia. Isso pode acontecer através de excursões, acampamentos, de congressos e assim por diante. Bem, uma vez que temos os tópicos do sermão bem definidos e bem distribuídos em um desses 4 modelos, a estrutura está pronta, o esqueleto está formado. Precisamos agora colocar a carne, os tendões, os músculos, o sangue, a pele, tudo mais que for necessário. Ou seja, precisamos completar e dar consistência. Isso é realizado utilizando em cada tópico alguns dos materiais de apoio, tais como citações, comentários, explicações, definições, ilustrações, observações, revelações pessoais, estatísticas, etc. Enfim, nessa aula você aprendeu sobre a argumentação do sermão. A segunda parte que aparece na hora da fala da mensagem, mas a primeira que se prepara. Você aprendeu então o que é e como se prepara, está bem?
Na próxima aula, nós vamos para a parte final de um sermão, como se faz a conclusão, para que ela existe, para que ela serve, como se faz e como também não se faz, tá bem? Encontro você na nossa próxima aula. Fique com Deus.